Um adolescente de 15 anos foi assassinado e tudo indica que foi em um confronto com um policial durante uma tentativa de assalto na zona leste de Teresina. Os detalhes nós vamos acompanhar agora. O Francisco Filho tem os detalhes, ele está ao vivo e é com ele que nós vamos conversar a partir de agora. Francisco Filho, boa tarde, seja bem-vindo, um prazer receber você aqui. É uma suspeita de que ocorreu dessa forma, o assassinato do adolescente, ou ainda é uma suposição da polícia? Muito boa tarde para você, Douglas, a todos que acompanham a nossa programação. Olha, essa situação aconteceu por volta das 15 horas, ali no bairro dos Noivos, em uma praça bastante famosa, onde fica localizado, olha só, o 5º Departamento de Polícia Civil e uma UBS. De acordo com a Polícia Civil, este menor de idade, de 15 anos, ele teria tentado assaltar uma mulher que saía de um supermercado na Avenida João 23, ali próximo da praça. Um policial militar, certo? Foi confirmado, viu a situação, reagiu, no caso, não tentou, reagiu, houve uma troca de tiros. O jovem começou a correr. Ele foi atingido com um tiro nas nádegas, né? Em uma das nádegas, e acabou caindo nessa praça já sem vida. A Polícia Civil já, né, iniciou esse inquérito e aí pode até mesmo declarar que foi por conta aí de uma situação de tentativa de assalto, né, legítima defesa de terceiros, né, onde houve essa troca de tiros. Uma arma de fogo foi apreendida com este menor, um revólver calibre 38, que estava municiada e com uma das munições picotadas, né, que a gente sabe que ela foi utilizada para atirar. Esse menino, né, adolescente de 15 anos, estudava ali próximo, né, da escola, a menos de 500 metros. Ontem ele não foi para a escola e estava, claro, aí nessa tentativa de assalto, acabou falecendo. E ele não é ali da região, no caso não era. Ele residia no bairro Pedra Mole, zona leste da capital. Essa equipe foi até o local dessa situação e nós vamos acompanhar agora mais detalhes. A vítima até então, que não tinha a identidade revelada, acabou caindo aqui, ó, neste local próximo ao muro da UBS aqui do bairro dos Noivos e atrás do 5º Departamento de Polícia Civil, em uma das praças mais movimentadas aqui do bairro Zona Leste de Teresina. De acordo com a Polícia Civil, esse estudante estaria tentando assaltar uma pessoa próximo a um supermercado na Avenida João 23. Lá, um policial militar acabou reagindo ao assalto. Houve uma perseguição. O policial efetuou um disparo que acertou o glúteo deste menor de idade, que acabou morrendo aqui. No momento em que a perícia chegou para fazer os primeiros levantamentos, foi encontrada uma arma de fogo municiada e também com uma munição picotada. Isso quer dizer que ele também a atirou. O policial será ouvido ainda na manhã dessa sexta-feira, juntamente com a vítima desse possível assalto. Até então, nenhuma pessoa veio aqui, um familiar, somente um servidor da escola. Veio, reconheceu, mas não passou o nome. Disse que só conhecia mesmo ele de vista. Agora, o que chama a atenção é que ele não foi para a escola nessa quinta-feira. E o fim dele foi aqui, trágico, com um tiro, morrendo após essa tentativa de assalto. O fato é que aparentemente se trata de um adolescente, ele não está identificado. Ele tentou roubar uma mulher no Carvalho, ali na Avenida João 23. Esse roubo foi presenciado por talvez um policial militar. O policial militar saiu em socorro a essa vítima, mulher. E ao que parece, houve um confronto entre eles. Isso baseado na arma que foi apreendida, um revólver 38, numeração suprimida, raspada. Essa arma estava em poder do adolescente.
Essa arma tem 2 munições aí deflagradas e uma picotada, ou seja, pelo menos acionou a arma pelo menos 3 vezes, né? E o confronto se desenrolou do Carvalho, ele foi atingido da região glútea esquerda e ele veio a cair aqui, né? Aqui não foi o local onde ele foi baleado. A gente está tentando entender um pouco essa dinâmica, mas provavelmente ele foi baleado entre o Carvalho e aqui próximo. E aí veio correndo. Ele veio correndo e aí caiu aqui já desfalecido. Ele só tem um único disparo na região glútea. Eu fico muito triste, porque eles têm um futuro brilhante. A escola oferece uns estudos maravilhosos, nós temos professores maravilhosos. Da notícia da morte desse rapaz. Eu estava vindo agora da escola e aí eu vim ver, né, quem é o aluno. A senhora é servidora? Sou servidora pública. Tá aí, viu, Douglas? Eu tô com o nome dele, que o ML já disponibilizou, até por conta, né, porque felizmente ele já faleceu, mas o nome dele foi confirmado pelo Instituto de Medicina Legal como Cleiton Jadson Costa Araújo. Cleiton Jadson Costa Araújo, ele que estudava, né, numa rede de ensino estadual ali próximo e que ontem não frequentou a escola, né? Ele não chegou a adentrar naquela rede de ensino e acabou tendo um fim trágico, este menor, né, por conta desse tiro. Um tiro só, né, na região glútea, que acabou tirando a vida deste menor. Douglas. E comprovada aí a prática de assalto. Exatamente, tentativa de assalto, exatamente. Então, bom, é lamentável. Essa questão, rapaz, infelizmente, tem que ser feito, assim, você vai analisar, vamos lá, a gente vai analisar esse caso somente do ponto de vista da polícia, né? Você não, estava praticando assalto, né? Confronto, a polícia morreu, ou foi apreendido. É uma análise muito míope, muito recortada da realidade. Esse menor, você tem que analisar o histórico de vida, o histórico familiar. Provavelmente ele vem de uma família ou desajustada, ou uma família que não tem o mínimo acompanhamento do colégio, com quem ele se relaciona, uma família que não conseguiu passar para ele os valores que se passa para um filho, como não cometer crimes, não usar droga, respeitar o próximo, aqueles valores que o pai e a mãe passam para os filhos no decorrer da infância, né, pré-adolescência, adolescência. Ou seja, ele não dispôs de uma vida minimamente normal. Esse processo de degradação do jovem, um jovem de 15 anos, 16, 17, ou até um adulto de 18, 19, não é um processo de degradação de 1 ano, 2 anos. É um processo de degradação de vários anos. Por quê? Não é explicável também só do ponto de vista dos pais, mas os pais dos pais também tiveram uma vida igual, parecida. Então, quando a gente fala de um problema social mais amplo, é que tem necessidade de uma intervenção do Estado, e aí não é só o Estado do Piauí, é o Estado União, o governo federal também, é o Estado município, os municípios, o poder público, municipal, estadual, federal, atuarem. E aí é um esforço conjunto para quebrar essa cadeia lá no início. Educação, né? Educação, saúde. Por exemplo, esse projeto da doutora Isabel Fonteles, primeira-dama do Estado, esposa do governador Rafael Fonteles, Pacto pelas Crianças, primeira infância, é um trabalho muito importante. Por quê? Porque é um trabalho que monitora a criança desde o nascimento. Monitora a criança e monitora a família também. Monitora o colégio. Então, os exames, programas de saúde da família, os agentes comunitários, as notas no colégio, a frequência que tem que ser obedecida no médico, a ida ao médico, né? O que está acontecendo com os pais, se os pais frequentam a escola, se são frequentes também nas reuniões de pais e mestres.
E quando há algum tipo de problema nesse acompanhamento multidisciplinar, o Estado intervém, ou o município intervém, ou então o Estado intervém, os dois intervêm. Então, esse trabalho é um trabalho que tem que ser feito, mas é um trabalho que tem que ser feito também de longo prazo. Também é claro que isso vai ser resolvido de uma hora para outra. Demanda tempo, mas tem que dar o primeiro passo. Preciso dar o primeiro passo. Está se discutindo muito agora essa guerra tarifária descontrolado do presidente americano com o mundo todo. Ele recuou agora, baixou todas as tarifas para 10% e a briga só com a China. Como, na verdade, o intuito inicial dele era brigar só com a China. Mas ele aumenta para 100, a China 110. Ele aumenta para 120, a China 130. A China não vai abaixar a cabeça para ele. Foi muito bem. Falando em China, se você observar a China de 1950, né? Se você observar a China do Mao Tse Tung, por exemplo, era um país que a população passava fome, de pobreza extrema, entendeu? Condições precárias, de falta de infraestrutura, de uma economia agrícola. Você olha a China de hoje, é uma China industrializada, é uma China que ainda tem uns problemas, mas superou muito essa história de pobreza. É um país que que melhorou enormemente a distribuição de renda. É um país industrializado, é um país hoje que tem comércio com 120 outros países do mundo. Como aconteceu isso? Um trabalho. Decidiu-se a partir de um determinado momento que ia se fazer isso. E foi feito isso, e foi sendo feito, e foi sendo feito, e foi sendo feito. Está aí o resultado. Então, a gente tem que fazer. O Brasil tem que tomar uma decisão e aplicar essa decisão que foi tomada sem retroagir. Sem retroagir. O problema acontece muitas vezes de entrar um outro governo, a descontinuidade, nem todos os entes federados participam porque tem divergência política partidária, ou se tem uma agenda mínima, se chama todo mundo para conversar, não é? Para conversar, colocar todo mundo ali sentado ao redor de uma mesa e dizer, gente, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, não tem alinhamento político partidário com o Lula. Ratinho Júnior, governador do Paraná, não tem alinhamento político partidário com o Lula. Mas vamos sentar aqui, porque nós não temos alinhamento político partidário. Mas eu tenho certeza que nós temos agenda em comum. Vocês concordam, por exemplo, com moradores de rua? Não. Vocês concordam que as famílias mais pobres passam fome? Não. Vocês concordam que a gente tem que fazer uma política de acompanhar aqueles que recebem o Bolsa Família, que agora, nesse instante, precisam receber, porque tem que fazer 3 alimentações por dia, mas que tem que ser preparado um processo para que ele saia do Bolsa Família com a formação, com emprego. Vocês concordam que a gente tem que melhorar muito os índices educacionais? Ensino infantil, ensino médio, ensino universitário. Essas agendas são comuns, independentemente do partido. Então, ou se começa a partir dessa agenda comum, com todo mundo, ou então nós vamos ficar eternamente. Melhora um pouquinho aqui, piora em 2, 3 outros aspectos. E dá um passo para frente e 2 para trás. Obrigado, Francisco. Tá certo. E o que chama atenção não é a primeira vez, né, que um aluno da rede estadual de ensino acaba falecendo, né, acaba sendo morto. No caso, quer dizer, está matriculado, mas não frequenta. No ano passado, em um CET, né, que é o Centro Integrado, o Centro Educacional de Tempo Integral, né, um aluno foi morto lá dentro, lá do Disseu, ali próximo à região petróleo, ali onde há o abastecimento, né? E aí agora, mais uma vez, esse rapaz que acabou sendo morto, né? Ele acabou morrendo em um confronto aí com um policial militar.